Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com dicas para aumento de peso. Antes de mais nada, se és novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Ana Cristina e aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs, muita coisinha mesmo. Espero que seja para ficar e eu hoje trago então um vídeo com dicas para a fase de aumento de peso, para aumentar de peso de forma saudável. É um vídeo que já me foi muitas vezes pedido, principalmente por ser um tema que não é tão falado nas redes sociais, revistas, televisão, whatever. É um tema que não é de facto tão falado como a fase de perda de peso, como dicas para perda de peso. O que eu compreendo, e eu posso de facto fazer um vídeo para pessoas que estejam numa fase de perda de peso, no entanto eu sinto que é mesmo necessário fazer um vídeo dedicado à fase de aumento de peso por ser um assunto que não se fala tanto. Também não se fala tanto por não ser tão procurado, ainda há muito aquela procura de perder peso, de perder gordura e tudo mais, mas também há muitas pessoas que precisam de facto de ajuda para uma fase de aumento de peso, principalmente alguém que tenha um problema de saúde que implique de facto aumentar de peso. E é por isso que eu trago este vídeo hoje, para ajudar essas pessoas que precisam de aumentar de peso ou que querem simplesmente aumentar de peso por motivos estéticos. E eu trago este vídeo com algumas dicas com base na minha experiência, mas também com base na evidência, não é? Porque a base de tudo para uma fase de aumento de peso é de facto estar em excedente calórico, ou seja, consumir mais calorias do que aquelas que se gasta ao longo de um dia, ok? Isto é a base e não funciona de outra forma. E eu trago este vídeo então com dicas de como conseguir então esse excedente calórico. Também quero realçar que uma coisa fundamental numa fase de aumento de peso é de facto treinar. E eu digo isto porquê? Porque numa fase de aumento de peso, se nós não estivermos a treinar, o que vai acontecer é que vamos ganhar massa gorda. Se não estivermos a estimular os músculos, não há forma de ganhar massa muscular se não fizermos nada. Se simplesmente nos alaparmos no sofá, está aqui o meu sofá, por isso é que eu estou a apontar, no sofá, sem fazer nada e estar no excedente calórico, vamos aumentar massa gorda. Se a intenção aqui, e deve ser essa a intenção, aumentar massa muscular, obviamente que pode-se aumentar sempre um bocadinho de massa gorda, isso é normal. Se estamos numa fase de aumento de peso de forma natural, vai haver aumento de massa gorda, ok? É normal, não tenham medo, por favor. Existe muito esse receio de aumentar de gordura e sentirem-se gordas e tudo mais. Eu entendo, já passei por essa fase. Tentem mesmo combater esses medos, porque se de facto precisam de aumentar de peso, esses medos vão estar sempre ali no entrave. Estar uma semana a aumentar de peso, vão-se olhar ao espelho, vão se sentir mal porque de facto aumentaram de peso, porque era o objetivo, mas sentem-se mal porque estão mais largas, estão mais gordas, sentem uma gordurinha aqui, uma gordurinha acolá. Eu ia dizer acolá, mas aqui, pronto. Eu sei que isso é muito difícil, é algo a trabalhar psicologicamente. É um processo demorado, é um processo que exige ajuda psicológica, por isso é que eu digo, procurem ajuda psicológica, procurem ajuda nutricionista e um profissional de treino, se de facto forem treinar, que é a minha indicação, sem dúvida, principalmente musculação. Se não gostam, tentem variar. Um dia treinar alguma coisa que gostam, por exemplo, natação, ténis, whatever, e um dia ou dois por semana fazer musculação para, de facto, estimular os músculos. Por isso, essa é uma indicação mesmo fundamental para uma fase de aumento de peso. Procurem, de facto, exercitar-se, porque eu sei, exercitar estão a gastar mais calorias. É verdade, estão. Mas também estão a estimular os músculos. E isso é mesmo fundamental. Não esquecer mesmo essa parte. Uma das dicas mais importantes que eu tenho a dizer é que devem fazer este processo de forma muito gradual. Não é aumentar do nada a imensa quantidade de comida, porque primeiro não vai ser sustentável, podem não aguentar. Segundo, é muito melhor mesmo para o nosso corpo a nível de saúde e psicológico aumentar gradualmente. Aumentar as porções aos poucos. É uma dica fundamental, mesmo tenham isso em mente, não aumentem logo de uma vez um monte de arroz, um monte de amêndoas, um monte de abacate. Fazerem o processo lentamente. Analisem primeiro o que consomem. Por exemplo, vocês consomem durante uma semana aquela porção normal que se costumam consumir, podem até, para não estar a contar macros, e não contem macros, por favor, não precisam entrar por aí, mas imaginemos, para terem uma noção do que consomem durante aquela semana, contar, por exemplo, quantas colheres de arroz estão a comer no jantar, no almoço, mais ou menos as porções de aveia que estão a consumir e tudo mais, só para ter uma ideia, e o vosso peso depois dessa semana. Se o peso aumentou, mantenham essa alimentação durante mais uma semana e vão verificando como é que o peso varia. Se o peso mantém, aumentam um bocadinho na gordura, por exemplo, nos hidratos, em algumas refeições. Se o peso desceu, de facto têm mesmo que aumentar mais um bocadinho para ver como é que o peso varia. E assim sucessivamente, de uma ou em duas semanas. Eu normalmente prefiro fazer de 2 em 2 semanas. E se eu vir que de facto o peso aumentou, mantém aquela alimentação. Se eu vir que manteve, aumento um bocadinho as porções, seja na gordura ou nos hidratos. Na proteína eu já não aumento porque estou a consumir uma proteína razoável para o meu peso. A próxima dica é fazer mais refeições ao longo do dia. Em vez de fazerem 5 refeições, fazerem por exemplo 7. Em que no meio tem aqueles snackzinhos, por exemplo umas amêndoas para ter mais calorias, ali umas bolachinhas saudáveis, por exemplo, um bolinho de micro-ondas, uns snackzinhos que de facto aumente o aporte calórico e não vos façam sentir
super cheios, porque os maiores problemas de uma fase de aumento de peso, para além, lá está, de não conseguir lidar tão bem com a fase de aumento de peso e tudo mais, é de facto conseguir comer mais calorias, porque as pessoas sentem-se muito cheias. Para não terem refeições enormes mesmo, em que vocês se sintam mesmo muito cheios, façam mais refeições ao longo do dia, dividir mais as porções para não se sentirem tão cheios e depois ficaram infartados e não comem passado 4 ou 5 horas, estão a perceber? Depois, para aumentar de facto as calorias, eu aconselho, lá está, a aumentar o consumo das gorduras e também dos hidratos, sem medos. Obviamente que eu não estou a dizer aqui para banharem a vossa massa em azeite, mas não tenham medo também de usarem 1 ou 2 colherzinhas de azeite nas vossas refeições, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Por isso, a gordura é sem dúvida o alimento com menos volume que mais calorias vos vai dar. Por isso é que eu tenho sempre um bocadinho de gordura nas minhas refeições, seja azeite, frutos secos, manteiga de frutos secos ou abacate, por exemplo, é como preferirem. Há várias opções e de facto invistam em boas gorduras, porque há muito esse erro de quando estou numa fase de aumento de peso, posso comer o que querem. Olhem pela vossa saúde. Não há necessidade em restringir, mas também não há necessidade em comer que nem lobos, só fast food ou fritos, estão a perceber? Podem fazer de forma saudável, de forma lenta e que vos vai saber muito melhor, sem dúvida que vos vai saber muito melhor. Já agora, se este vídeo está a ser útil para ti, por favor, deixa o teu likezinho e o teu comentário, que me ajuda mesmo muito ter a tua interação. Outra dica dentro desta área das gorduras é, por exemplo, eu pessoalmente, isto já é da minha experiência, eu prefiro usar manteiga de frutos secos em vez de frutos secos individuais. Por exemplo, eu tenho a minha panqueca, em vez de colocar avelãs por cima, prefiro colocar a manteiga de avelã, porque consigo comer mais gramas daquele produto, ter mais calorias neste caso, do que se comesse individualmente. Além de comer individualmente, sinto que me enche mais. Por isso, experimenta isso e depois diz-me o que é que achas. Eu, pessoalmente, sinto-me dessa forma. Eu sinto que manteiga de frutos secos, manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, manteiga de avelã, de caju, enche muito menos e consigo consumir mais quantidade e, de facto, mais calorias. Outra dica é começar a utilizar bebidas vegetais mais calóricas ou então leite nas vossas refeições. Por exemplo, papas de aveia, fazerem com bebida de aveia, bebida de arroz, bebida de coco, que também tem mais calorias, mas evitar a bebida de amêndoa sem açúcares adicionados, que tem muito poucas calorias. Não digo evitar, mas se a intenção é aumentar o aporte calórico, na bebida vegetal conseguem lá aumentar algumas caloriazinhas sem sentirem a afronta, estão a perceber? Porque não sentem diferença, a não ser no sabor, possivelmente, se for com café. Nas papas de aveia, eu pessoalmente não sinto a diferença. São algumas calorias extra que vocês estão a adicionar à vossa alimentação sem sentirem diferença no volume da refeição. Eu ia dizer no volume da barriga, mas é no volume da refeição, estão a perceber? Ou então, para quem gosta, optar por laticínios mais gordos. Por exemplo, leite meio gordo em vez do magro, por exemplo, porque é leite só de vaca. Não estou a dizer-vos para adicionar açúcar no vosso leite, mas sim utilizarem um leite mais gordo, que vai ter mais gorduras, naturalmente presentes, obviamente, no leite de vaca. Isto se consomem e não têm qualquer tipo de intolerâncias. Outra dica é optarem, por exemplo, por hidratos menos volumosos. E isto vai soar assim um bocadinho estranho, mas de facto existem hidratos com mais volume que vos vão encher mais e hidratos com menos volume que vos vão encher menos e conseguem consumir em maior quantidade. Por exemplo, em vez de usarem flocos de aveia, usarem farinha de aveia. E enche muito menos. Eu sinto imensa diferença. Mesmo nas receitas, a densidade da própria receita fica muito mais fina, então eu tenho que adicionar mais farinha de aveia para ela aumentar de tamanho. Por isso, eu pessoalmente gosto muito de utilizar esse método numa fase de aumento de peso para não me sentir tão cheia e consigo consumir mais hidratos, mais calorias. Por exemplo, um pão mais denso em vez daqueles mais volumosos, porque à partida, quando são mais volumosos, são mais vazios, mais leves, estão a consumir um pão volumoso, grande, com poucos hidratos e menos calorias, obviamente, e poderiam estar a consumir se calhar um pão mais denso, que vos vai encher psicologicamente, neste caso, menos, vão sentir provavelmente o mesmo tipo de saciedade e vão estar a consumir de facto mais calorias. Um exemplo de pão que eu posso já dar é, por exemplo, o novo de centeio do Mercadona. Eu já falei num vídeo, vou deixar o vídeo de pães aqui na descrição, tem muitas mais calorias do que um pão normal de forma, porque é mais denso, é mais pesado, mas sinto o mesmo nível de praticamente de saciedade, percebem? Por isso é uma boa técnica também. Outra coisa que vos pode ajudar é, entre refeições, por exemplo, no meio dos vossos snacks, em vez de consumirem coisas volumosas, panquecas, pão, whatever, fazer então um batido, por exemplo. Um batido com frutas, incluir lá no meio um bocadinho de farinha de aveia, por exemplo, incluir também um bocadinho de manteiga de frutos secos ou mesmo os frutos secos e beber então esse batido. Vai-vos encher muito menos, é muito mais fácil, lá está. Batidos para uma fase de aumento de peso é simplesmente incrível para quem não consegue, atenção, para quem não consegue consumir grandes porções de comida. Porque a verdade seja dita, um batido é muito mais fácil, é beber e está. Quando é comer, implica estar ali a partir as coisas, a comer, a mastigar e tudo mais, e quando é uma grande quantidade, de facto, ficamos sem dúvida que a diferença em termos de ficar saciado e cheio
é enorme e pode ter as mesmas calorias, estão a perceber? Por isso, aconselho-vos imenso a optarem por batidos quando possível. Depois, outras dicas que são mais de olhar, neste caso, do olho. Optar, por exemplo, por um prato grande ao servirem-se, porque se usarem um prato mais pequeno vai estar muito cheio, porque vocês vão ter que encher o prato e vai dar a ilusão que estão a comer demasiado. Se usarem um prato mais largo, primeiro conseguem enchê-lo mais, segundo vai parecer mais vazio, se comerem as mesmas quantidades que habitualmente comem. A alimentação tem muito a ver também com o que nós vemos, percebem? Tem muito a ver, se vocês veem um prato muito cheio, sentem que têm muito para comer e já começam psicologicamente a pensar, mãe, quando eu tenho que comer isto tudo, eu não vou conseguir. E eu pessoalmente nunca utilizo essa técnica porque eu não tenho dificuldades em comer mais quantidade de comida e eu por mim comia mais, sem dúvida, mas para quem tem essa dificuldade pode ser uma boa técnica. Depois, outra técnica, em vez de comer sopa antes do vosso almoço ou jantar, optar por inseri-la no fim, porque depois vão estar cheios da sopa e podem consumir menos e a sopa de facto não tem grandes calorias para vos adicionar, mas é fundamental porque tem legumes e legumes são sempre bem-vindos. E pronto, estas foram as dicas, espero que tenham gostado deste vídeo e que vos ajude de certa forma. E eu pessoalmente passei por várias fases de aumento de peso e também por várias fases de perda de peso. Já contei macros, já deixei de contar macros, entretanto, para quem não sabe, eu já parei de contar macros já nem sei lá, uns bons meses, pá, uns 6 meses, entretanto voltei a entrar numa fase de aumento de peso e estou neste momento numa fase de aumento de peso, já consegui aumentar um bocadinho de peso, apesar de não estar a treinar tanto como queria, porque tive vários, agora estou lesionada neste momento, há 2 semanas atrás tive, lá está, a infecção urinária, tenho sido muito cansado por causa das aulas, por isso, em termos de treino, infelizmente não tem sido tão rentável, no entanto, em termos de aumento de peso, já estou com 56 kg, para quem não sabe, eu comecei com 53,5 para aí, mais ou menos, já aumentei um bocadinho, tem sido um processo muito gradual, tenho gostado mesmo muito nesta fase de aumento de peso, não está a ser perfeita porque lá está, tem sido muita coisa, sem dúvida que focar mais a 100% neste aspecto de aumentar massa muscular e treino e melhorar e tudo mais, vou focar mais a sério quando acabar o curso e tiver mais tempo livre e mais disponibilidade. Neste momento estou a testar e tudo mais, simplesmente a ver como é que me sinto e pronto, tenho gostado mesmo muito de estar nesta fase de aumento de peso, vou continuar, não me sinto mal, obviamente, e não vou me sentir mal mesmo que engorde mais do que é suposto, porque felizmente já me sinto bem psicologicamente nesse aspecto. Quem tem problemas psicológicos e não se sente confortável no próprio corpo, antes de entrar numa fase de aumento de peso, por favor, trabalhem em vocês, procurem ajuda psicológica e eu procurei, não há problema nenhum, só vos faz bem mesmo e por isso trabalhem nisso e boa sorte, muita força para toda a gente desse lado que está numa fase de aumento de peso e está a ser complicado, seja a nível psicológico como a nível físico por ser demasiada comida. Espero que estas dicas ajudem de certa forma no teu processo de aumento de peso e vemos então no próximo vídeo.